Então, meus amigos, vamos continuando aqui. A gente agora está trabalhando os fármacos que agem a nível de sistema nervoso central e entre as classes estudadas, nós já vimos os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Vamos passar hoje para os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Como o próprio nome já diz, vocês percebem que a função é muito parecida. Só que, em vez de atuar apenas nos recaptadores de serotonina, essa classe de fármacos também inibe a recaptação de noradrenalina. Só para resumir tudo, eu vou desenhar aqui para vocês como é que fica a coisa na sinapse. Então lá, ó. Esse é o terminal axônico do neurônio pré-sináptico e esse é o neurônio pós-sináptico que vai ser estimulado, né? Então, como é que ocorre a neurotransmissão? Existe um acoplamento entre excitação e secreção nos neurônios. Algum fator excita os primeiros neurônios, por exemplo, agora de manhã, você acorda, sente aquele cheirinho de café, né? Sua boca até começa a salivar, talvez, para tomar um café com pão com manteiga, né? Tão gostoso. Então, essa excitação que ocorre por estímulos visuais, emocionais, etc., promove a liberação de neurotransmissores. Então, os neurotransmissores eles ficam aqui armazenados em vesículas, nos terminais axônicos. E, conforme os estímulos que nós temos, essas vesículas, contendo os neurotransmissores, se fundem à membrana do neurônio pré-sináptico. Quando essa vesícula se funde, ocorre a liberação desses neurotransmissores aqui na sinapse. No neurônio pós-sináptico, por sua vez, tem vários receptores, um para cada neurotransmissor especificamente, né? Esses receptores excitatórios estão acoplados, em sua maioria, a canais de sódio. Então, quando esse neurotransmissor excita esse receptor pós-sináptico, abrem canais de sódio, Na+, e o sódio entra nessa por entre poros, né, dessa membrana do neurônio pós-sináptico. Sódio é positivo, isso indica que se o sódio estava aqui fora estava positivo, né? Antes dessa entrada, e aqui dentro negativo. Quando o sódio entra, aqui fica negativo e aqui fica positivo. Isso é a despolarização da membrana, essa troca de cargas entre o meio interno e o meio externo. Essa despolarização é que vai se tornar um impulso elétrico que vai percorrer todo o neurônio e promover a liberação de neurotransmissores aqui de novo. E assim, os impulsos elétricos se propagam e influenciam outros neurônios do sistema nervoso central. O que acontece com indivíduos que estão expostos a condições depressivas? Muito provavelmente, não há uma quantidade de neurotransmissores suficiente nas sinapses. Então, se existem poucos neurotransmissores, por algum motivo, os fármacos que inibem a recaptação desses neurotransmissores fazem com que essa concentração de neurotransmissores na sinapse aumente. Então, o corpo não desperdiça energia à toa. Aqui existem enzimas, proteínas, que capturam
esses neurotransmissores. E aqui, na parede na membrana do neurônio pré-sináptico, existem também proteínas que pegam esses neurotransmissores e jogam para o neurônio novamente. Colocam esses neurotransmissores novamente em vesículas para economizar energia, né? Os neurotransmissores podem ser usados várias vezes. Se as proteínas que fazem a recaptação desses neurotransmissores estão envolvidas apenas na recaptação de serotonina, qual que é a classe de fármacos? Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Foi a classe que nós vimos primeiro. Mas vamos dizer que exista outro recaptador aqui que promova a recaptação tanto da serotonina quanto da noradrenalina. Quando ele promove essa recaptação, a quantidade de neurotransmissores na sinapse diminui. Se eu inibo essa recaptação, a quantidade de serotonina na sinapse aumenta e a quantidade de noradrenalina na sinapse também aumenta. Com uma quantidade maior de neurotransmissores nas sinapses, os impulsos excitatórios ficam também mais evidentes. E aí se consegue, na maioria das vezes, reverter os sintomas de um quadro depressivo. Só que o sistema nervoso central é muito complexo. Então é por isso que esses fármacos também trazem consigo uma série de efeitos adversos. Tem paciente que está com sintomas de depressão, toma fluoxetina, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, e fica pior. Se sente mais depressivo. Então, nem sempre eles funcionam de forma adequada. Entre os inibidores seletivos, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina ou norepinefrina, estão a desvenlafaxina, a duloxetina, levomilnaciprana e venlafaxina. Tá? Então eles inibem a recaptação desses dois neurotransmissores. E também, a princípio, eles permitem a melhora dos sintomas relacionados com a depressão. Todos esses fármacos, como nós vimos, têm que ser testados, né? Podem funcionar de forma diferente de acordo com os pacientes. Aí nós temos venlafaxina e duloxetina, as estruturas químicas das duas moléculas, e as propriedades farmacodinâmicas. Lembrem-se que na farmacologia, farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco e a farmacodinâmica é o que o fármaco faz no corpo. É o mecanismo de ação do fármaco, né? Vamos acompanhar. A venlafaxina e a oxidesmetilvenlafaxina, que é o seu metabólito ativo. Então, depois que a venlafaxina é absorvida, ela sofre biotransformação, por exemplo, no fígado e lá no próprio sistema nervoso central, tornando-se um metabólito ativo oxidesmetilvenlafaxina. Eles são inibidores potentes da recaptação neuronal de serotonina e norepinefrina e inibidores fracos da recaptação da dopamina. Acredita-se que a atividade antidepressiva da venlafaxina esteja relacionada à potencialização da atividade neurotransmissora no sistema nervoso central. Então é aquilo que eu desenhei para vocês anteriormente. Ocorre uma potencialização da atividade neurotransmissora. Com mais neurotransmissores presentes na sinapse, a excitação é muito maior, a neurotransmissão é muito maior. Esse é o nível de atuação que nós temos para essas doenças. Então, como é muito difícil, o cérebro é muito complexo, a única coisa que os fármacos fazem é imitar algo que já deveria existir
estimular que haja mais neurotransmissores para que essa neurotransmissão ocorra. Então, o mecanismo principal desses inibidores é aumentar a quantidade de neurotransmissores na sinapse. Tá? A venlafaxina não tem afinidade significante in vitro por receptores muscarínicos, histaminérgicos ou adrenérgicos. Então, realmente, de fato, a venlafaxina não atua como um agonista desses outros receptores. A atividade nesses receptores está potencialmente relacionada com vários efeitos anticolinérgicos. No sistema nervoso central, a neurotransmissão é bem diferente do que no sistema nervoso periférico. Tá? No sistema nervoso central, nós temos vários neurotransmissores, né? Serotonina, noradrenalina, acetilcolina. Tem o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, nós veremos nas próximas aulas. Já no sistema nervoso periférico, o simpático e o parasimpático, nós só temos dois tipos de receptores, né? É a acetilcolina e a noradrenalina. E aí, se ele inibe a recaptação de noradrenalina, a noradrenalina aumenta nas sinapses do sistema nervoso periférico. Como só existem dois receptores e noradrenalina aumentou, é como se existisse um efeito anti-acetilcolina. A acetilcolina ficará numa concentração muito menor do que a noradrenalina. É por isso que aqui ele coloca esses efeitos anticolinérgicos, sedativos e cardiovasculares observados com outros medicamentos psicotrópicos. Então é simplesmente uma observação do que esse fármaco pode provocar no sistema nervoso periférico de acordo com essas características, que aumenta a quantidade de noradrenalina. Se aumenta a quantidade de noradrenalina, pode causar taquicardia, por exemplo, a aceleração dos batimentos cardíacos, né? É a mesma situação de luta ou fuga, que a adrenalina é injetada no seu sangue. Aqui também pode ocorrer o mesmo caso haja uma superdosagem, né? Um efeito anticolinérgico muito pronunciado. Em modelos pré-clínicos com roedores, a venlafaxina demonstrou atividade preditiva de ações ansiolíticas e antidepressivas e propriedades de aprimoramento cognitivo. Então, dá para se testar também essas atividades em animais, tá? Os testes feitos demonstram essa capacidade da venlafaxina dentro dessa classe dos inibidores seletivos da recaptação aí de serotonina e noradrenalina. E aí a duloxetina também, né? Qual que é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação presumido do cloridrato de duloxetina no tratamento da depressão está ligado também à inibição da recaptação neuronal de serotonina e de noradrenalina, resultando em um aumento na neurotransmissão dessas substâncias no sistema nervoso central. Tá? Então, qual que é o princípio geral de atuação desses fármacos? Aumentar a concentração de neurotransmissores. Aí eu pergunto, isso é a cura da depressão? Não é. É simplesmente melhorar os sintomas a curto prazo, bem curto prazo. Porque, na verdade, é o paciente que tem que se mobilizar para superar o quadro depressivo que ele enfrenta. É óbvio que isso não é fácil para a maioria das pessoas. Só que, hoje em dia, como farmacêutico que dispensa esses medicamentos, quando a gente está na farmácia, a gente dispensa muito esses medicamentos.
E dá para perceber nitidamente que a maioria dos pacientes não está sendo acompanhada de perto no momento que realiza esses tratamentos. Eles só estão indo buscar as receitas novas, né? Dentro da validade, renovar as receitas. Então, é necessário que nós, enquanto profissionais de saúde, saibamos disso e propaguemos essas informações. A longo prazo, esses medicamentos podem estar relacionados com danos inclusive do tipo demência. Então, não é normal usar esses medicamentos por muitos anos, por muito tempo. E a gente facilmente encontra pacientes que usam esses medicamentos até mesmo por décadas, 2 décadas, 3 décadas, tá? Então, o mecanismo é muito simples. Aumentar a concentração de neurotransmissores nas sinapses e permitir que ocorra essa excitação. Isso não é normal, é artificial. O corpo precisa conseguir fazer isso naturalmente. Então, após a utilização desses fármacos, se eles forem retirados, se o tratamento for interrompido de forma repentina, o paciente tem uma série de efeitos adversos. Crise de abstinência, por exemplo, retorno dos sintomas. Então, por influenciar esse equilíbrio de neurotransmissores no corpo, todos esses fármacos também têm que ser descontinuados lentamente, para que o organismo se acostume novamente a produzir esses neurotransmissores. Muitos pacientes também fazem a retirada repentina desses fármacos. Porque preciso parar de tomar isso. Aí retira, 4 dias depois, né, quando todos os fármacos são metabolizados e excretados, retornam os sintomas de depressão ou o paciente tem crises de abstinência. De forma distinta dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os efeitos potentes do bloqueio da serotonina da venlafaxina são complementados pelos efeitos leves a moderados da recaptação de noradrenalina. Então, esses fármacos também inibem a recaptação de noradrenalina além da serotonina. Em oposição, a duloxetina é o inibidor potente da recaptação de serotonina e adrenalina. A venlafaxina compartilha com o citalopram e o escitalopram um potencial muito baixo para interações farmacocinéticas, porque ela não é um inibidor potente de quaisquer das enzimas hepáticas do sistema citocromo P450. Então, muitas vezes esses fármacos podem ser utilizados até em associação no tratamento dos pacientes que têm depressão. Quais são as indicações dessa classe de fármacos? Esses inibidores, né, provaram ser eficazes no tratamento de pacientes ambulatoriais com depressão maior e hospitalizados com melancolia. Assim como a venlafaxina, a duloxetina demonstra ser um antidepressivo eficaz e pode ser mais efetiva em algumas aferições do que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A venlafaxina também é indicada no tratamento do TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada e a fobia social. Esses inibidores não são eficazes no tratamento de algumas condições também dolorosas. A venlafaxina foi estudada no tratamento da dor neuropática, da fibromialgia e de outras condições dolorosas crônicas. Muito provavelmente, o aumento desses neurotransmissores a nível do sistema nervoso central pode modular a neurotransmissão relacionada à dor. E é por isso que esses fármacos também são utilizados no tratamento dessas dores crônicas. Estudos da duloxetina no tratamento da neuropatia diabética mostram benefícios claros. Ela foi aprovada para tal condição logo após ter sido liberada para intervenção terapêutica da depressão. Diabetes não controlado a longo prazo também causa problemas neuronais
E aí, com esses neurônios morrendo ou se tornando incapazes, quem é que vai liberar os neurotransmissores, né, no sistema nervoso central? Então, ocorre uma menor disponibilidade de neurotransmissores quando o paciente tem neuropatia diabética. E aí é que entram esses fármacos, inibidores da captação de serotonina e noradrenalina, para aumentar a quantidade desses neurotransmissores no sistema nervoso central, como expliquei para vocês. Até então, nos fármacos que temos estudado, o único efeito é aumentar a quantidade de neurotransmissores. O esporte também faz isso, né? Também aumenta a quantidade de serotonina. Comer também faz isso. Comer doce, né? Tem gente que se sente muito bem quando come doces. É justamente esse aumento da quantidade de neurotransmissores, principalmente serotonina, nas sinapses. Então, existem outros tipos de tratamentos que podem ser associados aos medicamentos. Inclusive, talvez, num paciente que procura pela primeira vez o auxílio para a depressão, será que ele precisa de fato de fármaco? Será que não é possível tentar outras alternativas antes de utilizar os fármacos, acompanhando de perto a melhora do paciente? Isso não parece estar acontecendo. A primeira exposição que o paciente tem, já lhe é prescrito o antidepressivo e pronto. Também é relatado que a duloxetina é efetiva no tratamento da fibromialgia. Esses inibidores compartilham muitos efeitos adversos com a classe que nós vimos anteriormente, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Por exemplo, os efeitos colaterais gastrointestinais são comuns com os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Se esses inibidores se distribuem no nosso corpo inteiro, eles também chegam no nosso intestino. E lá no nosso intestino também tem uma neurotransmissão serotoninérgica. Também tem serotonina funcionando ali no intestino, tá? Quando esses fármacos chegam lá e eles inibem essa recaptação, a serotonina se acumula ali no intestino. E aí, esse acúmulo de serotonina pode trazer esses efeitos colaterais gastrointestinais. Na verdade, a duloxetina e a venlafaxina podem apresentar uma propensão um pouco maior para causar náuseas do que alguns dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então dá para a gente perceber que esses inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, eles são mais potentes que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, justamente porque tem uma ação que é complementada, né, pela noradrenalina na neurotransmissão. Então, quais seriam os fármacos de primeira escolha para o tratamento da depressão? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E aí, 4 semanas de utilização desses medicamentos, a verificação dos sintomas, se ocorreu melhora com o paciente. Não deu certo. Vamos trocar por um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina? Não. Vamos aumentar a dose. A primeira intervenção que é feita, geralmente, é o aumento de dose. Então, deve ser iniciado o tratamento com a menor dose possível que produz os efeitos esperados, e aí, conforme o tratamento progride, se não ocorre melhora terapêutica, aumenta-se a dose. Chega-se na dose máxima. Não houve melhora dos sintomas, o medicamento tem que ser descontinuado, interrompido e, posteriormente, troca-se de medicamento. Na maioria das vezes, o que a gente vê? Usou uma semana, não deu certo, vai lá,
pega outra receita, prescreve outra, a pessoa já começa a tomar um medicamento em cima do outro. Isso é errado, porque os medicamentos não deixam de atuar no nosso organismo simplesmente um dia depois, simplesmente 8 horas depois de ter tomado uma dose, 12 horas depois. Não, eles continuam. Agora imagine um paciente que está fazendo uso aí por 5 dias da fluoxetina, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Aí não está dando certo. Ele vai lá, troca por uma duloxetina. E aí já começa a tomar a duloxetina. A fluoxetina que foi tomada por 5 dias, ela vai demorar talvez uma semana para ser completamente eliminada, por conta da meia-vida, da farmacocinética que a gente já viu. Somando-se os dois efeitos de inibição da recaptação de serotonina, tanto da fluoxetina quanto da duloxetina, pode-se encontrar aí uma síndrome serotoninérgica, né? Tudo por falta de informação, por falta desse raciocínio envolvido na farmacologia. E, pasmem, não é um raciocínio muito disperso entre os profissionais de saúde, não. E na maioria das vezes, o paciente nem é informado disso, que precisa esperar um tempo para fazer uso dos demais medicamentos, né? Ele sai tomando um medicamento em cima do outro. E aí ele pode apresentar vários efeitos adversos por conta disso. Pode piorar sua condição depressiva, inclusive. E certamente isso contribuirá para que o paciente fique dependente desses fármacos também. Quanto maior a dose utilizada dos medicamentos, maior a dependência. Assim como acontece com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a adaptação a esses efeitos colaterais ocorre rapidamente, nas primeiras 2 a 3 semanas de terapia. Então, mesmo quando o tratamento é iniciado, existem alguns efeitos adversos que estão relacionados com a adaptação ao fármaco, tá? Então, o paciente pode se sentir mal, sentir náuseas, enjoo, e é normal. Ele vai ter que passar por isso se ele quiser usar o medicamento para o tratamento, né? Se o medicamento for necessário. Alguns estudos antigos sugerem uma taxa mais baixa de efeitos colaterais sexuais com a duloxetina do que com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Só que isso aí é um pouco duvidoso, né? Atualmente já se percebe que esses fármacos afetam o desempenho sexual dos homens, principalmente, né? E é isso que faz com que não haja adesão nesses tratamentos. Qualquer inibidor potente da recaptação da serotonina pode causar efeitos colaterais sexuais e ambos, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, são potencialmente serotoninérgicos. Então, eles também afetam o desempenho sexual. Um efeito adverso da venlafaxina, que difere daqueles dos inibidores seletivos, fluoxetina, estalopram, é a hipertensão surgida durante o tratamento. Aí a gente escuta umas histórias assim, eu tive depressão e eu fiquei hipertensa. Hipertensa ou hipertenso, né? Por quê? Porque a depressão que fez... Foi a depressão? Foi um problema emocional que originou a hipertensão? Não. Pode ter surgido essa hipertensão por conta dos medicamentos. Esse efeito colateral, ele é noradrenergicamente mediado e ocorre em cerca de 5% dos pacientes com dosagens de venlafaxina de liberação rápida abaixo de 200 mg por dia e em 13% dos indivíduos com dosagens de venlafaxina acima de 300 mg por dia. Então lembra que eu comentei com vocês? Na farmacologia, os fármacos eles se dispersam pelo corpo inteiro. Então, é um fármaco para dor de dente.
ele vai se dispersar no corpo inteiro, porque ele se liga à albumina, na maioria das vezes, né? Então, a venlafaxina, ela também inibe a recaptação de noradrenalina. Isso é um efeito anticolinérgico, comentado nos slides anteriores. Por quê? Porque existem também neurônios, neurotransmissores no sistema nervoso periférico que trabalham com noradrenalina e acetilcolina. A venlafaxina também vai inibir a recaptação de noradrenalina nos neurônios do sistema nervoso periférico, simpático e parasimpático. Com a inibição da recaptação de noradrenalina aumenta de concentração nas sinapses do sistema nervoso periférico. A situação de luta ou fuga. Você andando lá no calçadão de Resende, alguém tenta te assaltar. Não vai ter bastante noradrenalina no seu sangue, a gente fala adrenalina na veia, né? Vai. A mesma coisa acontece aqui, com a venlafaxina. Com mais noradrenalina, o coração não bate mais? Bate. Não tem vasoconstrição, que diminui o calibre dos vasos até mesmo para o sangue circular mais rápido. Isso aumenta a pressão arterial. Aqui é a mesma coisa, por conta desse efeito na recaptação da noradrenalina, e aí não no sistema nervoso central, e sim no sistema nervoso periférico, simpático e parasimpático. Então, nos pacientes que usam esses medicamentos, o que é preciso fazer? Monitorar a pressão arterial, especialmente nos 2 primeiros meses de tratamento com doses mais altas, sobretudo com a venlafaxina de liberação rápida. Existe uma formulação de venlafaxina liberação rápida que é também bastante prescrita. Eu pergunto, o paciente que vai tomar esse medicamento, ele vai ser monitorado assim? Ele sabe que ele precisa monitorar? Ele sabe que esses fármacos podem alterar a pressão arterial? Eu nunca encontrei um paciente que soubesse. Normalmente, a redução da dose é de grande auxílio quando ocorre esse aumento da pressão arterial. Se isso não for possível, os médicos devem considerar a adição de um beta-bloqueador ou de um alfa-bloqueador. Então, aqueles fármacos que nós já vimos também, utilizados no controle da hipertensão arterial lá atrás, né? Os bloqueadores alfa ou beta, que fazem com que o coração bata de forma mais relaxada, né? Diminui a quantidade de batimentos cardíacos, relaxa a musculatura do coração. Eles têm que ser indicados nesses pacientes que apresentam um aumento da pressão arterial com a utilização da venlafaxina. A impressão é de que a hipertensão é menos problemática com a fórmula de liberação prolongada. Então, a liberação rápida, as formas de liberação rápida, elas são rápidas. E aí o efeito é muito pronunciado a curto prazo. E aí esse aumento de noradrenalina pode estimular esse aumento da pressão arterial. Na liberação prolongada, a liberação ocorre mais lentamente. E aí o surgimento desses sintomas é menor nos pacientes. Qual que é a diferença aí para vocês de um comprimido aqui de liberação rápida e o outro de liberação prolongada, né? Aqui a gente tem um comprimido, né? Esse é o de liberação rápida e esse aqui é o de liberação prolongada. Fiz ele em 3 dimensões aqui para vocês. No comprimido de liberação rápida, a gente sabe que lá na farmacocinética, a maioria dos fármacos é absorvida no intestino, então ele pode até ter uma proteção contra o HCl, que é o ácido clorídrico estomacal, mas quando ele chega no intestino, ele dissolve muito rapidamente. E aí ele se desintegra
totalmente, né, no intestino. Isso é uma liberação rápida. O que acontece com o comprimido de liberação prolongada? Esse revestimento que ele possui, a camada mais exterior, é uma camada mais rígida e porosa. Então, quando ele é hidratado, quando esse comprimido aqui entra lá em contato com o nosso suco gástrico, etc., ele vira uma bolinha cheia de buraquinhos. Por esses buraquinhos dessa bolinha é que o fármaco passa então a ser liberado. Então, o comprimido de fato não se desintegra, mas a água que entrou aqui faz com que ele vire essa esfera, né, repleta de poros. E o fármaco vai sendo liberado lentamente por esses poros, saindo desses poros, porque lá dentro do comprimido tem água, né? Ele foi hidratado. E isso é que é a liberação prolongada. Então isso aqui vai passando pelo intestino, liberando lentamente os fármacos dissolvidos aqui no seu interior por esses poros. Chega lá no final do intestino, até isso aqui também desintegra, né? Só que por promover essa liberação mais lenta, por meio desses poros, é que ele é chamado liberação prolongada, tá? E neles, por ter uma quantidade menor de venlafaxina ali percorrendo a corrente sanguínea, né, depois da absorção, esses efeitos adversos que estão relacionados com a hipertensão são menos observados. Um efeito colateral menos comum relatado com a venlafaxina é a síncope, é o desmaio, né? Pode refletir um efeito do canal de sódio em indivíduos geneticamente suscetíveis. Se a síncope ocorrer, o medicamento deve ser trocado para outro de classe diferente dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Vai trocar no dia seguinte? Não. Espera 4 dias, por exemplo, para iniciar um tratamento com outro fármaco. É a perda súbita, né, a síncope, perda súbita da consciência e do tônus postural. Então, vejam como são complexos os fármacos que atuam a nível de sistema nervoso central. Tem paciente que fica com hipertensão, tem paciente que desmaia, tá? E isso são efeitos encontrados além das alergias, por exemplo, do que a gente está acostumado a ver nos medicamentos. Os efeitos noradrenérgicos mais potentes da duloxetina também resultam em uma variedade de efeitos colaterais do tipo anticolinérgicos, incluindo boca seca, constipação e retenção urinária. Pacientes idosos do sexo masculino podem ser particularmente suscetíveis à retenção urinária e, portanto, devem ser monitorados. Uma explicação mais abrangente para vocês do que são esses efeitos anticolinérgicos, tá? E por que o paciente está sentindo esses efeitos aí, boca seca, constipação e retenção urinária. A noradrenalina, ou norepinefrina, 2 nomes para a mesma coisa, é um hormônio e também um neurotransmissor do sistema nervoso simpático. Ela é produzida na medula da glândula suprarrenal, sendo liberada diretamente na corrente sanguínea. Também pode ser secretada por neurônios pós-ganglionares no sistema nervoso simpático. Então, esse sistema nervoso que a gente chama de periférico, né, que se divide entre o simpático e o parasimpático, pode ser estimulado pela noradrenalina ou pela acetilcolina. Quando tem uma predominância de acetilcolina na sinapse, o efeito é o efeito parasimpático. Então, por exemplo, a contração da pupila, o estímulo ao fluxo salivar e lacrimal, a contração dos brônquios, a liberação da bile no fígado, estimula o peristaltismo. Então, tudo isso é um efeito provocado pela
transmissão colinérgica da acetilcolina no nosso sistema nervoso periférico. Quando há uma predominância da noradrenalina, por sua vez, a gente chama isso de atividade noradrenérgica. Ocorre o estímulo do sistema nervoso simpático, que promove os efeitos muitas vezes contrários aos da acetilcolina. Então, se o sistema nervoso simpático, por influência da acetilcolina, estimula o peristaltismo, o simpático vai lá e inibe o peristaltismo. Se o sistema nervoso parasimpático, predominância acetilcolina nas sinapses, contrai a bexiga, quando noradrenalina está presente, atua o sistema nervoso simpático e inibe a contração da bexiga. Então, essa predominância de noradrenalina que é provocada no organismo, fora do sistema nervoso central, faz com que o sistema nervoso simpático seja mais pronunciado do que o parasimpático. Por isso, o paciente que usa os inibidores seletivos da recaptação de... Seletivos não, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina também terá um efeito mais pronunciado do sistema nervoso simpático. Então pode ter aí a boca seca, por quê? Porque o sistema nervoso simpático inibe o fluxo salivar. Pode ter uma inibição do peristaltismo que gera a constipação, o intestino preso. E pode haver também uma retenção urinária, porque inibe a contração da bexiga. Se o paciente tem uma retenção urinária, ele não está eliminando líquidos. O que acontece com o volume total de líquido do seu corpo? Aumenta. Isso não pode também aumentar a pressão arterial? Então, muitas vezes conversando com um paciente, você fala dos efeitos adversos, ele diz que não tem medo de medicamento. Não é para ter medo, mas esses efeitos existem. E eles não imaginam que, utilizando um medicamento para o sistema nervoso central, eles podem acabar com efeitos aí, desenvolvendo uma hipertensão ou desenvolvendo problemas gástricos, digestivos, etc. É nosso papel como profissionais de saúde informar isso para os pacientes, né? E isso está nas bulas. Só que o paciente também, ele não tem medo de medicamento, mas ele tem medo da bula. Ninguém lê bula, né? E na bula do paciente, como mostrei para vocês já naquele site da Anvisa, as informações não estão completas, né? A informação de qualidade está na bula do profissional. E no caso de uma overdose? Overdoses fatais com venlafaxina, assim como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, são muito raras, mas ocasionalmente relatadas. Como acontece com fluoxetina, citalopram, escitalopram, que são os inibidores seletivos, overdoses moderadas, abaixo de 30 vezes a dose diária, tendem a estar mais associadas ao desconforto gastrointestinal do que a outros sintomas. Então é por isso que esses fármacos são vendidos, tá? São drogas lícitas, controladas, porque mesmo tomando os 30 comprimidos de uma caixa, isso não é capaz de levar o indivíduo a óbito na maioria das vezes. É lógico que se for misturado com outras drogas, aí a chance de evolução a óbito é muito grande. Mas é porque sozinhos eles são mais seguros, tá? Normalmente o que se faz? Uma lavagem gástrica. Ela costuma ser eficaz nos casos moderados de overdose.
E as overdoses mais substanciais, envolvendo 10 gramas ou mais, resultam, às vezes, em convulsões e síndromes serotoninérgicas. Então, o predomínio também da serotonina provoca as síndromes serotoninérgicas nos pacientes. O que são as síndromes serotoninérgicas, professor? São ameaças potenciais à vida. As alterações de estado mental mais frequentes incluem ansiedade, delírio e agitação, com os pacientes sendo facilmente estimuláveis. As manifestações autônomas incluem taquicardia, diaforese, hipertermia, hipertensão, vômitos e diarreia e mucosas secas. Diaforese é o quê? É a transpiração intensa. Então imagine o paciente que está lá tomando fluoxetina, não está dando certo, ele sente que não dá certo, ele vai, reclama, então vou te dar uma duloxetina, que inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina, se souberem do mecanismo de ação, né? Aí começa a tomar duloxetina. E aí ele vai ter essa síndrome serotoninérgica, porque são 2 fármacos impedindo a recaptação de serotonina, né? E aí, essas síndromes serotoninérgicas podem ser até mesmo fatais. Os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina podem precipitar uma síndrome serotoninérgica quando usados com inibidores da monoaminooxidase. Portanto, essa combinação é contraindicada. Então, a contraindicação principal é com os inibidores da monoaminooxidase. Essa monoaminooxidase também é uma classe de fármacos, né, inibidores da monoaminooxidase. Mas quem que é a monoaminooxidase? É uma enzima que degrada os neurotransmissores lá na sinapse. Então, se usar um fármaco que aumenta a quantidade de neurotransmissores associado a um fármaco que inibe a degradação desses neurotransmissores, vai ter muito neurotransmissor na sinapse. E aí ocorre o risco de que se desenvolva uma síndrome serotoninérgica. E aí as apresentações dessa síndrome para vocês. Certamente vocês, como enfermeiros, vão passar por isso algum dia, né? Então é importante estar preparado. Até mesmo para a nossa prova, vou perguntar sobre essa síndrome serotoninérgica para vocês. E a dosagem dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina? As dosagens não saem da cabeça de ninguém. Elas são programadas de acordo com os testes clínicos que são feitos com esses fármacos para cada uma das doenças em que esses fármacos são utilizados, né? E onde é que está isso? Está lá na bula do profissional. A posologia de acordo com os problemas, né? As doenças que são tratadas com esses medicamentos, né? E aí precisa saber onde encontrar, precisa ir lá encontrar a dosagem desses medicamentos nas bulas dos profissionais. E o principal fator que eu gosto de discutir com vocês, que é o ponto fraco dos tratamentos com os nossos pacientes hoje, pelo que a gente percebe dispensando esses medicamentos, é a descontinuação. Nunca tem um paciente na descontinuação indo lá buscar. Só pacientes que são usuários crônicos. A meia-vida relativamente curta da venlafaxina pode predispor os pacientes ao aumento do risco de sintomas de abstinência quando o fármaco é descontinuado subitamente. Então, se retira de forma repentina o medicamento, há uma grande chance de que aconteçam as síndromes de abstinência. Tontura significativa foi relatada com a descontinuação rápida, assim como parestesia e os típicos sintomas de abstinência de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que é parestesia, professor? Palavra difícil. São dormências ou formigamentos. Por isso,
o fabricante recomenda a diminuição da dose de qualquer paciente que esteja recebendo o medicamento por mais de 7 dias. Então, tomou por 7 dias, não funcionou? É só parar de tomar? Não. Vai ter síndrome de abstinência. Tem que diminuir a dose, para aí então trocar de medicamento. O que a gente observa na prática? Toma 7 dias, já começa a tomar o outro por cima. Síndrome serotoninérgica. Tá? Para os indivíduos que usam a venlafaxina há mais de 2 semanas, uma redução gradual por pelo menos 2 semanas é aconselhável. Então, precisa reduzir gradualmente a dose. Para determinados pacientes, pode ser necessário um período de 4 semanas ou mais. Reduzir a dosagem em 37,5 miligramas a cada 3 dias ou em 75 miligramas semanalmente. Evita os sintomas de abstinência em muitos pacientes. Então, estava usando 300 miligramas, na semana seguinte reduz 75, na outra reduz mais 75 e assim por diante. Professor, mas aí então vai ter que usar meio comprimido, 1/4 de comprimido? Não. A gente já viu também, segundo a farmacocinética, que partir o comprimido não garante a absorção do fármaco de forma correta. Tem que manipular o medicamento. Na manipulação, é possível trabalhar essas dosagens numa cápsulazinha bem pequenininha. Pronto, resolve o problema. É para isso que a manipulação serve. Também. Não é para ficar cortando o comprimido. Mas o comprimido tem um sulco. Sim, é da máquina. A máquina que imprime, é um design que é feito no comprimido ali. Não é para partir naquele lugar. Mas o médico falou para partir, sim, eles falam para partir, mas está errado. Cineticamente falando, nos testes de dissolução que são feitos no controle de qualidade das indústrias farmacêuticas, ninguém testa meio comprimido, só o comprimido inteiro. Então, se você precisa de um efeito observável com a metade da dosagem, partir o comprimido não vai garantir esse efeito. O que garante é manipular esse comprimido com a metade da dosagem ou com uma dosagem menor. Aí sim. Agora, o comprimido partido ao meio, lá no estômago já vai ocorrer a degradação do princípio ativo. Né? Imagina aquele fármaco de liberação prolongada que eu mostrei para vocês, partido ao meio. Vai funcionar? Não vai. O fármaco de liberação rápida partido ao meio, a liberação vai ser mais rápida ainda. Então são questões simples que a gente precisa carregar para a vida profissional. Tá? Dúvidas, sugestões, comentários? Fico à disposição de vocês aí, meus amigos. Professor? Pois não? E quando vem na bula do medicamento que você tem que tomar um comprimido e meio, o que você faz? Você não pode cortar ao meio. Sim. Nesses casos aí específicos, né, e são muito específicos, por exemplo, no caso da ivermectina, né? Eu ia dar esse exemplo. A ivermectina, ela tem um perfil de absorção diferente dos demais. Então, para facilitar a coisa, você pode tomar metade do comprimido. Mas é por quê? Porque aquela dose, ela tem uma amplitude muito grande, né? É uma dose por peso. Então vai ter absorção desse meio comprimido, sim, que foi partido. E ela tem que chegar para simplesmente aproximar da dose ideal para você. No caso da ivermectina, é melhor tomar esse meio comprimido, porque ela não precisa dessa especificidade relacionada à dose. Diferentemente de um medicamento que vai atuar a nível do sistema nervoso central. Então vai ter absorção num medicamento que atua no sistema nervoso central, que é a parte do meio. Vai. Só que não dá para garantir. Por quê? É como se
a dose terapêutica da ivermectina fosse mais fácil de ajustar, porque ela tem uma amplitude maior. Mas e a dose terapêutica de um fármaco que atua a nível do sistema nervoso central? Ele tem essa mesma amplitude? Então, se eu tenho que tomar 250 miligramas de venlafaxina, eu vou partir o comprimido de 300 miligramas em 4 e tomar 3/4, sei lá. Não é a mesma coisa do que a metade do comprimido de ivermectina, porque eu preciso chegar na dose ideal para que faça efeito a nível do sistema nervoso central. A ivermectina ela atua mais em cima dos parasitos, né? Enquanto ela percorre aqui o sistema gastrointestinal e vai para o sangue para afetar quem? Carrapato. Então, em nós mesmo, a ivermectina é inerte. Por isso que pode tomar meio. Mas o medicamento que vai ter uma farmacodinâmica relacionada com mecanismos nossos, com a inibição de enzimas que são nossas, aí é que cortar o comprimido não se aplica, porque afeta diretamente esse mecanismo de ação, a quantidade, a biodisponibilidade. Então, aquela ideia de que, por exemplo, você tomar um comprimido que seja por achar que é forte demais, por exemplo, um comprimido para cefaleia, para dor de cabeça, né? Aí tem gente que acha que é muito forte e corta ao meio para, sei lá, porque a metade é meio e tal. Por exemplo, a minha mãe, ela foi dar um remédio para dor de cabeça pro meu irmão, que é pequeno, ela achou que é muito forte para ele, ela corta ao meio. Ou seja, vai perder o efeito, não vai fazer efeito nele. Pode ser que haja total perda do efeito e pode ser que todo o princípio ativo esteja nessa metade que ela deu. Não dá para garantir que eu tenha metade do princípio ativo em cada metade do comprimido, é impossível. Ah, entendi, professor. E aí, quando esse comprimido está partido ao meio, ele ainda vai ser mais rapidamente absorvível, porque ele vai se desintegrar muito mais fácil. Então, Entendi, obrigada. de nada. Quando a gente vê lá o comprimido na indústria, ó, vão fazer o comprimido lá. É uma mistura de pó, né? Essa mistura de pó, como o próprio nome já diz, vai ser comprimida. E isso aqui tem, sei lá, 700 miligramas. Só que aqui tem 5 miligramas de princípio ativo, vamos dizer. Nesses 700 miligramas de comprimido, esses 5 miligramas são grãozinhos de areia aqui, ó. Podem estar num lado só dele. E aí ele é programado para que haja uma descamação. Então ele se desintegra em camadas. Na primeira camada aqui, vamos dizer que essas 5 miligramas sejam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esses são as 10 moléculas de princípio ativo. Nessa primeira camada tinha uma molécula de princípio ativo. Aí ela saiu, descamou a primeira camada. Na segunda não tinha nenhum, na terceira também não tinha nenhum, na quarta camada que descamou tinha 3. Descamou. Quando vai chegando lá no interior dele, libera o resto. 1, 2, 3, 4. Oi, pois não? Desculpa te interromper, é que eu vou ter que sair aqui porque vai trocar a internet aqui de casa, vai trocar o aparelho da internet porque aumentou a velocidade. Aí eu vou ter que sair da aula, Beleza, sem problemas. tá? E depois, como no seu, acho que é você que coloca a presença, aí depois você coloca para mim, por favor. Eu mudei lá, eu acho que vocês estão conseguindo colocar. Tá bom, então, eu vou lá. Obrigada, Falou? professor. De nada. Desculpa aí qualquer coisa. Então, quando vai chegando aqui, pois não? Quando vai chegando aqui no interior, né, no centro do comprimido, já liberou tudo. Se eu corto isso aqui e vem metade, essa descamação vai começar aqui de dentro para fora, nessa metade, né, ó.
do comprimido aqui. Isso vai fazer com que esses 10 pontinhos que eu coloquei, né, todos já saiam do comprimido de uma vezada só. E aí pode ser que haja uma maior absorção. Na ivermectina, que não influencia nenhuma proteína no nosso corpo, não inibe nada no nosso corpo, ela está ali só para circular no sangue e chegar nos parasitos, beleza. Agora, e no fármaco que tem que chegar lá no sistema nervoso central? Será que essa absorção mais rápida, quando está só numa metade do comprimido, não pode influenciar o efeito? Essa que é a questão. Pode falar. Professor, eu sou mestre em fazer isso, cortar comprimido. É? E eu corto muito complexo vitamínico, porque me faz mal. Então, assim, por exemplo, imagina um cálcio MDK. Eu tomo um, quase morro. Daí eu divido meio, também fez mal. Eu dividi em 4 e fez bem. E tá errado isso? Não tá. Mas será que é eficiente essa absorção de 1/4? Não é melhor você ir na farmácia de manipulação e fazer uma cápsula com essa quantidade ou uma quantidade até menor, colocar outras vitaminas? A manipulação serve para isso. Ah, mas daí é precisar de receita médica. Não precisa. Para suplementação não precisa de receita. Ok. Geralmente as pessoas vão na sorte, né? Quando corta comprimido. É, porque é isso que eu expliquei. Dentro de um comprimido ali que tem 500 miligramas, quando você pesa ele, tem 25 miligramas de princípio ativo. Esses 25 miligramas são grãos de areia dentro daquele comprimido, que estão ali dispersos. Pode estar tudo numa metade só. Pode estar tudo lá naquela camada interior do comprimido. E aí, quando corta, tudo é absorvido de uma vez, ou então o que era absorvível ficou tudo lá, na metade que você não tomou ainda. É isso que acontece, Marta. Talvez você esteja absorvendo tudo. Você com certeza está absorvendo uma quantidade menor. Só que como o comprimido foi partido, na hora que você toma, aquilo ali dispersa entre os alimentos também, e boa parte nem é absorvida. Vai embora. Então mas daí não compensa no outro dia, porque daí você toma todo dia, né? Sim. Então você vai tomar 1/4 hoje, 1/4 amanhã, e aí depois, sei lá. Eu acho que ele vai diluir tão rápido e misturar nos alimentos que você está comprando e tomando um trem que não está adiantando nada, você não está suplementando. Pode ser. O cálcio, por exemplo, vocês lembram daquela questão da tetraciclina? Por que não pode tomar tetraciclina com leite? Porque o cálcio ali presente, a tetraciclina vai quelar esse cálcio ali presente, então ela não é absorvida, né? Então existem muitas interações entre fármacos e nutrientes. O cálcio, por exemplo, ele, junto com os alimentos, né? Você deve fazer isso depois das refeições, por exemplo. Ele vai interagir com os alimentos ali. E pode ser que nem esteja sendo absorvido. Então você está gastando dinheiro à toa se você for tomar assim, desse jeito. Porque lá na indústria, quando a gente está fazendo o planejamento do fármaco, ele é testado para que o comprimido tenha uma dureza específica, faz o teste de friabilidade. Então tem uma máquina que é de plástico, né? É um círculo assim. E aqui tem compartimentos. Compartimento aqui, 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 aqui. Aí a gente coloca os comprimidos aqui, ó. Isso aqui vai girando, né? Quando ele gira, o comprimido chega aqui, ele cai. Ele estava aqui, né? Ele cai para cá. Cai. Aí ele fica aqui, né? E vai girando. Fica aqui. Quando chega aqui de novo, o comprimido que estava aqui cai para o lado de cá. E assim vai. Para cada comprimido a gente faz um teste desse de friabilidade. E a gente tem que ver, pesa o comprimido antes de colocar aqui na máquina e pesa depois.
isso tem uma relação com a dureza, né? A força de compressão desse comprimido. Porque se eu tiver usado uma força muito grande, isso aqui vai virar uma pedra e não vai dissolver no nosso intestino, né? Então, o teste de friabilidade nunca é feito com meio comprimido. Então, todo o planejamento físico-químico que existe na hora de produzir um comprimido é com ele inteiro. A gente tem máquinas lá, vidrarias de laboratório, que se assemelham a um estômago, por exemplo. Aí a gente coloca líquido nessa vidraria e tal. É o teste de dissolução. Então, todo teste de dissolução que assegura a qualidade dos medicamentos é feito com comprimido inteiro. Nunca é feito com meio comprimido. Então, quando você opta por usar os meios metades, ou o prescritor recomenda usar a metade, ele está indo contra todo um controle, uma garantia da qualidade que existe na indústria que fez aquele negócio, aquele comprimido daquele jeito. Tá errado. Professor, mas olha só, para eu garantir, no caso a empresa farmacêutica, a indústria, garantir a concentração no único comprimido, aquilo não tem que estar suficientemente misturado? Eu digo assim, se eu garanto que tem 1 miligrama naquele comprimidozinho, para eu garantir, não tem, na hora de dosar, né, esses comprimidos, não tem que estar suficientemente distribuído. Tem. E aí naquele minutinho da distribuição, a compactação do comprimido, aquilo vai concentrar em algum ponto? Então, assim, eu não entendo. Como que isso é feito? Tem um misturador em V de 1 tonelada, meia tonelada, sei lá. E aí coloca uns pós. Então, vamos dizer que o peso do comprimido é 200 miligramas e tem 1 miligrama lá. Então eu vou colocar 10 quilos de princípio ativo, né, em 200 quilos de talcos pós-inertes. E esse misturador em V vai misturando. Beleza. A hora de garantir que eu tenho 1 miligrama em 200 miligramas é essa hora aí. É a hora que eu coloco 10 quilos em 2 toneladas de talcos inertes, né? Quer dizer, 1 tonelada, 990 quilos. Né? E aí, com mais os 10 quilos de princípio ativo, eu tenho 1 miligrama em um comprimidinho de 200 miligramas. Por quê? Porque depois esse pó é batido, ele é misturado, batido, vai para uma esteira, e aí fica uma máquina pressionando esses comprimidos. Ok. Eu consigo garantir que tem 1 miligrama dentro de um comprimido de 200 miligramas. Só que esse 1 miligrama são 2 ou 3 ou 4 cristalzinhos. Na hora que você vai pesar 1 miligrama numa balança de precisão, que tem 4 casas decimais, é muito pouco. É lógico que é sólido, mas imagina o volume que 4, 5 cristalzinhos que são 1 miligrama ocupam. É um volume muito pequeno. E ele não está completamente disperso nesses 200 miligramas. Ele pode estar completamente concentrado numa metade. Eu consigo garantir, no controle de qualidade, que tem 1 miligrama dentro daquele comprimido. Só que eu não consigo dizer onde que ela está, em qual metade que ela está. Porque 1 miligrama em 200 é um volume muito grande para ocupar, com um volume de princípio ativo muito pequeno. É como se você fizesse um panetone. Imagina um panetone, só que com uma fruta cítrica só nesse panetone. Como que você vai partir a metade do panetone e essa fruta cítrica vai ser dividida ao meio também?
Entendeu? É a mesma coisa um comprimido de 200 miligramas e o princípio ativo de 5 miligramas ou de 1 miligrama ali dentro. Quando faz a massa do panetone, espalha as frutas. Só que não dá para saber onde que essas frutas vão parar. Em qual metade dele. Entendeu? O melhor é mandar manipular mesmo, né? Melhor é. A única alternativa é mandar manipular. Esse exemplo do De panetone. repente fica até mais barato, né, professor? E fica mais barato, com certeza. E é seguro. Dentro da manipulação, tudo é rastreado. Não tem como errar. Eu comprei um panetone esses dias que quase que não tinha fruta nenhuma. Raro de ver. Aí me veio esse exemplo à cabeça, mas é exatamente isso. Dentro de um comprimido, você tem ali, um comprimido tem 500 miligramas, quando você pesa ele completamente, ele tem 25 miligramas de princípio ativo. É como se tivesse 25 frutas cítricas dentro de um panetone, daquele da Balduco grande. E aí, corto no meio. Vai ter 12,5 de um lado, 12,5 do outro? Pode ter as 25 numa metade só. E aí complica a vida, porque isso vai ser absorvido muito rapidamente. Com os fármacos que interagem com os nossos receptores endógenos, né? Mas no caso da ivermectina é usado por quê? Porque a ivermectina não interage, é meio que inerte. Por isso que ela pode ser usada nos tratamentos, né, como vermífugo, no preventivo aí do Covid, etc. Porque ela é inerte para nós. O albendazol também é a mesma coisa, é inerte para nós. Mais alguma dúvida? Ficamos assim por hoje, então? Beleza, professor. Obrigada. Só verifiquem essa questão. Eu mudei a lista lá para vocês colocarem a presença sozinhos. Vocês conseguiram? Eu consegui. Então Sim, maravilha. disponível. Fechou. Uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, só falar. A nossa prova vai ser então dia 12, né, de julho. No, Nem bastante. sei, já saiu o calendário de prova? Nem vi. Já. Não sei. Tá. Tem que olhar. Fica assim então, meus amigos. Até semana que vem. Muitas aulas pela frente ainda. Eu achei que eu já ia ter um recesso, mas parece que não. Também achei, professor. Pensei que nossas provas iam ser agora. Falou então, galera. Bom dia. Bom dia aí para vocês.